eu tinha aqui feito um esforço prévio de tentar montar um mini estúdio aqui para ter absoluta tranquilidade. Pois bem, um pequeno cavaletezinho que eu tinha arrumado já despencou, tudo que eu tinha planejado não deu certo, e isso meio que já nos introduz no nosso papo, né? A diferença entre o planejamento, o ideal, aquilo que a gente traça de antemão em condições perfeitas, porque são as condições imaginárias, e a vida real sempre aí para nos sabotar em relação ao planejado. Pô, não tinha melhor boa noite para dar para você, Marcelo, porque isso é o que acaba acontecendo na vida real, né? Não é? A gente ia falar sobre gestão, tomamos todos os cuidados gerenciais, testamos, fizemos tudo o que devíamos ter feito para que não houvesse nenhum problema, mas a famosa lei de Murphy, né? Veio aí para nos atrapalhar. E se tem um lado bom dessa história é que estamos ao vivo, né, Marcelo? Conseguimos sobreviver, estamos aqui fazendo a nossa Isso que é importante. E acho que vamos ter outra surpresa e vamos conseguir dar o dibre nelas todas, né? Como diz. Eu espero que sim, viu? Ótimo estar aqui com você hoje. Há um bom tempo que a gente não se via, né? Passamos tanto tempo trabalhando juntos, há mais de uma década, viu? Não vou nem frisar muito isso, para não ficar claro de quanto tempo passou para nós dois. E é muito bom, então, te encontrar de novo aqui e tendo que nos virarmos com essas novas tecnologias em tempos de pandemia. É verdade, né, Marcelo? Bom, eu comecei a falar aqui, enquanto a gente não conseguiu conexão, dizendo assim, a primeira coisa que a gente faz com os convidados é pedir para eles se apresentar, porque quem sou eu para tentar explicar quem é o outro, né, Marcelo? Saber quem é você melhor do que você mesmo. Então, muito obrigado por você estar aqui, né? O Marcelo foi o secretário de gestão, estava contando isso, que me acolheu lá no Ministério do Planejamento, e aí eu falei, bom, depois ele explica para a gente quem é ele, o que ele está fazendo, e aí a gente engata esse papo. Olha, eu não vou fazer nada de uma apresentação muito longa. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, é PPGG, é uma carreira do governo federal, baseada no Ministério da Economia, e que pode ter exercício em qualquer área de governo. E naquela ocasião em que a gente se conheceu, eu estava exercendo o cargo de secretário de gestão do governo federal, né? E você foi lá trabalhar com a gente, nos ajudar naquela empreitada sempre muito complicada. Além disso, eu tenho formação em Direito, mas fui seguindo por outros caminhos. Fui fazer uma pós-graduação em Relações Internacionais, depois outra em Ciência Política, e hoje, né, depois aí de um mestrado e doutorado, eu sou doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Então, a minha formação acadêmica original é de graduação em Direito, transitei por várias áreas, Ciências Políticas, Relações Internacionais, e, de certa maneira, um doutorado em Ciências Sociais vem dialogar um pouco com minha trajetória multidisciplinar, porque na carreira eu fiz todo o curso, que seria equivalente a um curso de especialização em gestão pública, né, políticas públicas e gestão governamental. Foi um curso que me preparou, né, ou que deu, vamos dizer assim, o início dessa minha caminhada na administração, lá no longínquo ano de 1990, quando eu comecei a trabalhar em Brasília, depois que eu saí de um curso preparatório, como eu disse, na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E de lá para cá, eu transitei em várias áreas de governo, trabalhei trabalhei no Ministério do Trabalho, na área de Relações do Trabalho, trabalhei com Previdência Social, fui secretário de Previdência Social, trabalhei no Ministério da Justiça, na época em que a área de Direitos Humanos estava lá, estive pelo Ministério da Economia lá atrás, né, agora ele ressurgiu, mas já houve o Ministério da Economia lá atrás, no governo Collor. Passei pelo planejamento, quando a gente se conheceu, em que eu fui secretário de gestão, e minha última posição era na Casa Rui Barbosa, onde eu estava no setor de pesquisa, trabalhando com políticas culturais e gestão, na Cátedra Unesco, e também, nesse período, eu cheguei a exercer funções de direção lá. Eu fui diretor executivo da casa, seria, vamos dizer assim, o número 2 na instituição. Agora, no momento, eu, de certa maneira, estou de volta ao passado. Se nós nos encontramos naquela época do GES Pública, hoje eu estou trabalhando junto ao Transforma.gov, que é a nova cara do GES Pública, né? É o novo programa de gestão do governo federal,
e eu, então, tenho trabalhado junto à Secretaria de Gestão, vinculada às atividades do TransformaGov. Eu diria que já está bom demais, essa apresentação já está até longa demais, vai faltar tempo para a gente conversar, né? Mas é um pouco para as pessoas terem uma ideia de por onde passei, o que andei fazendo, né? O interessante é que a minha pesquisa, que deu origem ao livro que eu estou lançando agora, observou aí uma linha totalmente diferente dessa minha trajetória em termos de tema, né? Eu peguei relações exteriores, política externa, onde eu fui discutir a questão da integração regional da América do Sul, mas é uma pesquisa que dialoga com toda essa trajetória, porque eu fui analisar o assunto sobre a ótica de políticas públicas, né? De como o Estado se organiza para implementar a sua ação, tendo em vista algum resultado de política de governo. É isso. Pouca coisa não é, né, Marcelo? Que legal. Olha, de tédio eu não morri, viu? Foi muita aventura, muito assunto diferente, muita inovação, sempre tendo, às vezes, que voltar a estaca zero, aprendendo um tema novo. É muito bom sempre, isso vai enriquecendo a nossa trajetória. A gente aprende a ver o mundo a partir de diversas perspectivas. É verdade, Marcelo. Isso é muito bacana. Na sua trajetória, a gente se conheceu ali em 2008, se eu não me engano. Isso, exatamente. É engraçado. Nem você nem eu éramos vivos nessa época. Como é que a gente já se conhece há tanto tempo? Mas, de toda forma, foi muito bacana, porque, assim, apesar dessa tua experiência toda, eu já tinha, né, metade dela, um terço dela, depois você ainda fez muito mais coisas, mas eu acho que o mais bacana que eu achei na nossa relação, assim, no trabalho que a gente fez, é que você tem todo esse conhecimento, essa experiência, a parte formal, mas a sua parte comportamental, o que você faz, como você mobiliza as equipes, as pessoas, é um negócio realmente admirável. Eu acho que por isso as coisas acabam acontecendo. E uma coisa que eu acho muito bacana, você foi a primeira pessoa que me falou aquela frase que depois eu ouvi de várias outras pessoas, né, do Jean Cocteau, não é isso? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Exatamente. Na administração, a gente tem que fazer, às vezes, isso, viu? Meio que enfrentar o problema, ir em frente, e não sabendo que era impossível fazer as coisas apesar de toda a adversidade. É isso mesmo. É sensacional. Isso foi uma marca do trabalho lá do ano e pouco que a gente trabalhou junto, e foi um ano muito, muito rico, né? Mas você está falando do seu livro, né, Marcelo? A Construção da América do Sul. Eu dei uma olhada lá, falei, pô, que legal, um campista. Aí depois eu fui lembrar, o Marcelo é de Campos. Isso. Casa, lá no Rio de Janeiro, né? É minha cidade natal, ainda tenho muitos amigos lá, família lá. E, de certa maneira, por isso até eu fui aí, vamos dizer assim, ganhei esse prêmio de ter um lançamento, um pré-lançamento em Campos, através da imprensa local, tanto a imprensa televisada quanto a escrita, né, em que publicaram a matéria falando do lançamento do meu livro. De certa maneira foi um pré-lançamento, estamos aqui hoje fazendo outro pré-lançamento. Em breve eu devo organizar uma live, vamos dizer assim, mais formal para fazer o lançamento do livro, com o apoio da editora e com uma divulgação prévia. Então hoje eu estou aqui, de certa maneira, te dando um furo de reportagem, viu? Nós estamos fazendo um pré-lançamento do livro. Eu estou com ele aqui, eu vou até te mostrar. Esse é o livro. Eu fiquei muito satisfeito porque ficou uma obra bonita em termos de acabamento, em termos de beleza visual, um trabalho muito bem feito pela editora, e eu espero que o conteúdo também seja do agrado de quem vier a comprá-lo e enfrentar as quase 200 páginas do livro. Nesse livro, o que eu fiz? Eu fui fazer um inventário do que foi o processo de criação da Unasul. O Brasil teve um papel importante nesse processo. A Unasul foi uma organização internacional que agregou os 12 países da América do Sul, dentro de uma lógica de buscar, do ponto de vista interno dos países, integrar a ação das diversas políticas públicas setoriais, né? Ou seja, criar um espaço de governança compartilhada na América do Sul pela cooperação e articulação entre os governos nas diversas áreas de políticas públicas. Então, você teria cooperação na área da defesa, na área econômica, na área de infraestrutura, na área social, cultura, enfim, em todas essas áreas. E, por outro lado, envolvia também a articulação de uma identidade global para a América do Sul,
buscar uma articulação em termos de política externa, em termos diplomáticos, para que a região pudesse assumir posições coesas nesse tabuleiro geopolítico global, aumentando o seu peso específico nas negociações internacionais, nas negociações envolvendo grandes potências. O Brasil tem aí um papel importante, porque o Brasil sozinho, em termos territoriais, ele representa cerca de metade da América do Sul, em termos econômicos também, e em termos populacionais também. Então, ele tem um peso grande. Mas mesmo o país das dimensões do Brasil, um país de dimensões continentais, ele é relativamente frágil dentro dessa nova realidade global, desse novo jogo de poder no tabuleiro geopolítico global. E daí a importância de fazer alianças com os países vizinhos, com os países da sua, vamos dizer assim, circunstância regional, no sentido de aumentar o seu poder de negociação, o seu poder de fogo. E isso é interessante para o Brasil e mais ainda para os países que são menores que o Brasil, que estariam, vamos dizer assim, mais rifados diante dessas novas realidades da globalização e que teriam melhores condições também para negociar em torno de um projeto comum. O Brasil, por suas dimensões, ele é capaz de, ao crescer, ao se desenvolver, ter um efeito impulsionador sobre os vizinhos, de modo que é do interesse comum buscar sinergias no sentido de que seja possível compartilhar o esforço nessa busca comum por desenvolvimento, que é um desafio para toda a América do Sul e também para a América Latina, né? O Brasil, embora eu tenha estudado muito a Unasul, é bom ter em vista que o Brasil também teve um papel fundamental na instituição do Mercosul, que foi um primeiro esforço de integração abrangendo os países da região sul da América do Sul, da região do Prata, né? E teve depois um papel importante no sentido de lançar a CELAC, que é um esforço de integração não só que conjuga esse esforço da América do Sul com o esforço da América Latina. O que isso conversa com toda essa minha trajetória? Na verdade, se trata de se pensar formas de gestão, né, em nível internacional, na região, no sentido de melhorar a eficácia dos diversos estados na busca de seus objetivos comuns, mediante essa sintonia e harmonização de políticas, buscando essa articulação. Infelizmente, esse esforço perdeu um pouco de ritmo, a Unasul perdeu densidade, mas é um projeto que está no horizonte, não há mais como se inserir no mundo sem atuar na região em que se encontra, buscando algum tipo de integração. Basta olhar para o resto do planeta, mesmo as superpotências estão montando aí as suas áreas de cooperação mais imediatas a partir das regiões em que se encontram. É genial isso, Marcelo. Eu até pedi aqui um desculpa para o pessoal que está vendo. Você disse que o seu estúdio aí derrubou o cavalete, não sei o quê. Eu também fiz de tudo para a rede estar melhor. Estou vendo que a minha imagem, às vezes, ela está meio tremida. Tem um cachorro aqui perto que está latindo, está querendo participar da conversa também. Mas isso são coisas... Eu vou te dizer... são os problemas. Eu tinha aqui todo um estúdio montadinho com cavalete, eu estou aqui agora na mão mesmo, no MUC, segurando aqui o celular, talvez esteja um pouco tremido também, mas enfim, estamos enfrentando aí, cara, gestão. Se tem uma coisa interessante, já que o nosso papo, de certa maneira, por termos nos conhecido na Secretaria de Gestão, eu acho que o fio condutor é um pouco os desafios de gerir, né? Gestão é isso. Você planeja em determinadas condições, toma certas providências e depois vem os imprevistos. E você tem que ter resiliência suficiente para conseguir alcançar seus resultados, administrando esse conjunto de contingências, fazendo essa gestão dos riscos, no sentido de atingir aí o que você pretendia fazer, não mais nas condições ideais daquele ambiente controlado, que é o ambiente da ideação, vamos dizer assim, mas na vida real, como ela é, com todas as suas contingências e confusões. Eu acho que, de certa maneira, se tem um fio condutor para a nossa conversa,
que conjuga aí a nossa experiência de governo, tempo que nós trabalhamos juntos na área de gestão, toda essa minha história de atuação do governo federal como especialista em gestão pública e em políticas públicas e gestão governamental. E mais esse estudo específico para pensar a questão da governança no espaço regional, é exatamente que nós temos sempre o desafio de conjugar planejamento com gestão. Sendo que na gestão a gente vai ter que dar conta de tudo aquilo que o planejamento não pôde, em princípio, nos prevenir e nos assegurar, vamos dizer assim, uma trilha mais tranquila. Quer dizer, o planejamento cria as condições para que você vá para a ação, mas você nunca tem um seguro total contra contingências, isso não existe. E aí a gente vai ter que improvisar, vai ter que fazer, enfim, vai ter que dar nó em fumaça. Acho até que estamos conseguindo sobreviver bem. Veja, esse desafio, a gente tinha conversado antes sobre como é que, de repente, da noite para o dia, a nossa sociedade passou por uma mutação em termos do home office, do trabalho doméstico à distância, em termos de interações sociais que se desenvolve agora em rede, e agora a coisa da live. Quem estava ligado em live até outro dia? Ninguém. Então, outro exemplo que vem ao encontro do que nós estamos falando. Nós temos hoje uma grande revolução em matéria gerencial ocorrendo, no momento em que a pandemia nos colocou nessa situação de que a gente teve que sair do mundo físico, em que a gente se relacionava ali no tete-a-tete, para construir um novo mundo, um mundo virtual, para manter as nossas relações sociais, para manter as nossas relações profissionais, e estamos sobrevivendo. A tal ponto que hoje já é um programa de governo, existe um programa de gestão de demandas, esse é o nome, que é um programa pelo qual o governo federal está caminhando para institucionalizar o trabalho virtual na administração pública, o chamado teletrabalho. Hoje o pessoal chama esse trabalho durante a pandemia de trabalho remoto, mas agora o que nós estamos caminhando é para ter essa institucionalização do teletrabalho. Provavelmente isso viria com o tempo. A pandemia fez assim, concentrou em um ano o que seria talvez a revolução de uma década. E é isso. Acelerou e muito. E veja, obrigando todos nós, meio que dinossauros para certos tipos de tecnologia, a nos atualizarmos, a aprendermos a manejar esses novos meios de comunicação, né? E eu acho que nós estamos, bem ou mal, nos virando e dando conta do recado. E aprendendo na caminhada, né? Porque tem sempre isso. É verdade. Eu me lembro, Marcelo, na época lá que a gente começou a trabalhar nos Dias Públicos, se eu não me engano, nós dois fomos os primeiros a criar Facebook e Twitter institucional, né? Assim, pessoal institucional, falando da Secretaria de Gestão, do Departamento de Política de Gestão. Isso daí tem 12, 13 anos e agora isso daí já é passado. Até Facebook, quem usa Facebook hoje em dia, né, filho? Pois é, foi impressionante, viu, Bruno? Porque foi uma experiência realmente pioneira. A gente começou a usar de modo intensivo esses novos meios de redes sociais e até cometendo também algumas bobagens, claro, é inevitável quando você está entrando numa área nova que você tem aí uma curva de aprendizado. E, no entanto, tivemos experiências muito interessantes. Eu lembro de como você preparava materiais didáticos sobre processo, de certa maneira, você está aí hoje, né? Cumprindo uma profecia sua. De certa maneira, você está aí hoje dando continuidade àquilo que aconteceu lá atrás, né? Esse é o fato. E eu andei olhando seus vídeos, e eu falei, cara, é o novo Jô Soares, viu? O Bruno está ali, ó, nadando, assim, muito mais magro, né? Mas nadando de braçada, pela naturalidade com que você atua aí nesse seu programa. Na verdade é o seguinte, isso aqui é o talk show do Bruno, viu? E tende a cada vez ganhar mais espaço, até porque eu vi já algumas entrevistas, achei tudo muito interessante, muito legal. A dinâmica que você imprime a esse seu programa aqui no Instagram está muito antenada com tudo que a gente está vendo acontecer, viu?
Você não está devendo nada ao Fábio Porchat, viu? Eu quero ganhar o salário dele. Ah, sim! Aí todos nós gostaríamos de ter o salário e a audiência, né? Aí seria bem mais fácil. Mas, enfim, estamos na luta, né? Marcelo, falando aqui de audiência, tem muita gente aqui já mandando comentários, eu vou ler aqui alguns, agradecer a todo mundo. O Rodrigo Viana falando aquilo que você disse, que em 10 meses a nossa vida mudou mais que em 10 anos, né? E a Verônica Viegas, ela fala aqui duas coisas, e uma delas eu até vou pegar como gancho para esse nosso papo. Ela diz que as empresas vão ter que rever as estruturas para as novas modalidades, principalmente o recurso humano. E ela fala também que a resiliência hoje é fundamental na gestão em tempo real. Na hora H, muita coisa acontece. E aí eu vou puxar um gancho falando de resiliência, porque eu até botei aqui num post chamando para esse nosso papo, que o Marcelo foi o cara que me apresentou o Nassim Taleb, esse grande pensador, né, matemático, estatístico, libanês, americano, e que fala de antifragilidade, de resiliência, mais do que resiliência, antifragilidade. E eu me lembro, foi muito bacana. Chegou no fim de ano, o Marcelo, que era o nosso secretário, resolveu presentear os diretores, os 4 diretores, com um livro de fim de ano, agradecendo pelo que ele tinha feito no ano, desejando boas festas. E aí 3 livros eram iguais, o meu era único e diferente. Ele falou, eu acho que você vai gostar mais desse do que o outro. E o livro... É verdade, né? É verdade. Você viu isso mesmo, viu, Bruno? Porque, veja, eu não queria tratar ninguém diferente, né? Então eu falei, não, esse livro é interessante, é um livro de literatura que me pareceu muito interessante, muito rico. Mas eu falei, cara, para o Bruno eu quero falar uma outra coisa, porque tem a ver com a dinâmica do nosso trabalho na época, dessa relação nossa do seu departamento, que tratava de inovação, tratava do GES Pública, tratava de tanta coisa interessante. De certa maneira, você estava na inovação desses meios de comunicação, dessa testagem de redes sociais para se comunicar com o nosso público, com nossa rede de apoio. E eu achei realmente que aquele livro vinha ao encontro, era mais adequado para eu te dar. Aí eu pedi desculpas a todos, os 3 diretores receberam livros iguais, e você foi premiado com o Taleb. E o Taleb é uma provocação, porque, se bem me lembro, é do Cisne Negro, né, que eu te dei. Cisne Negro, isso. Não é? Exatamente. O que é a lógica do Cisne Negro do que nos prepararmos diante de quadros de incerteza para o inesperado, né? E isso qual é a qualidade que temos que ter para enfrentar o inesperado? É a resiliência, né? Então, veja, a gente se planeja, se organiza, toda a lógica do modelo burocrático de gestão pressupõe todo um planejamento, todo um processo estruturado, e a gente, quando vai para o dia a dia, para a nossa realidade cotidiana, a gente sabe que aquilo ali funciona talvez como uma bússola, como um norte, mas nós vamos ter que nos virar diante dessas contingências todas que nós tivemos aqui nesse início de teleconferência, de telepapo, vamos dizer assim, e eu acho que essa é uma lição importante que fica do livro do Taleb. A gente estar preparado para encontrar com o inesperado. Veja, o título do livro, né, a lógica do Cisne Negro, faz remissão ao fato de que até a chegada dos europeus, né, no Pacífico Sul, nos mares do Sul, eles só conheciam, todo o cisne era branco, né? E foi lá que eles encontraram o primeiro cisne negro. Quer dizer, em princípio, do ponto de vista científico, você poderia dizer, não, todos os cisnes são brancos, né? Até o dia que a experiência te fez descobrir um que fugia daquele padrão e você teve que rever todas as suas classificações, os seus conceitos, a sua forma de encarar aquele animal, né? E isso é o pretexto para aquele livro maravilhoso, né? Com tantos insights e tantas dicas. Não é um livro fácil, né? Não é uma leitura muito fácil, é um livro sofisticado, mas é um livro instigante. E eu achava que tinha tudo a ver com você, e estou vendo que você fez bom uso, viu? Isso que é importante. Não foi para estante. Não, ele inclusive não está na estante porque eu emprestei para uma amiga, ela não me devolveu ainda, ela está maravilhosa. Ah, esse é o perigo com os bons livros, viu? Aí eu acabei de ler o Iludidos pelo Acaso dele, né, que é um outro, o Antifrágil também e tudo. Esse eu não conheço. Esse eu não li ainda. E o Cisne Negro, é isso que você falou, né, Marcelo? Ele diz que os navegadores, quando chegaram, falaram assim, a gente tem 2 caminhos quando viu o Cisne Negro. Ou a gente admite que existem cisnes que também não são brancos, ou a gente fala, esse animal, apesar de ser totalmente igual a um cisne, exceto pela cor, não é um cisne, e cria uma nova teoria. É uma negação.
Uma negação. Veja só, nos, tem uma outra passagem, isso eu vi lá nas minhas aulas de antropologia, porque envolve um pouco também a criação da fantasia, ou seja, a forma como as pessoas fazem a leitura de certos fenômenos a partir do seu quadro mental. Isso. E em determinada passagem dos diários de viagens de Cristóvão Colombo, ele fala que ele viu sereias, né, que ele encontrou sereias, né, ao largo da costa americana e faz várias remissões das sereias. E é óbvio, supondo que não eram sereias, a hipótese é que ele teria encontrado botos, né, mas que vistos a uma certa distância, né, no seu formato, permitiu ou foi percebido por eles dentro do quadro mental deles, eles não estavam esperando, eles não conheciam que era um boto, aí os botos foram interpretados como sereias, ou seja, isso dialoga um pouco com essa questão. Ou bem, eu identifico o negro como uma monarquia, ou bem, eu tenho um animal totalmente que me leva a fantasiar em cima dele, como é o caso dos botos que foram lidos como sendo sereias. Eu me lembro que o Cisne Negro ele fala assim que ele é inesperado, você não tem como prever. O que ele diz do Cisne Negro é grande parte. Depois a gente. Depois... É isso. É isso. Você encontra, se surpreende com o inesperado, mas depois você tem que
Marcelo. Estamos aqui de volta, torcendo agora. Hã? Aqui, estou torcendo agora para que a conexão não nos traia. Fazendo viu? Figa, é isso mesmo. Fazendo figa, usando a alta tecnologia aqui, botando um sal grosso ali atrás da porta. É verdade. Fazendo o nosso pensamento positivo, para permitir que essa live possa avançar, viu? Até porque está super agradável. Te encontrar novamente depois de tantos anos aqui foi uma grata surpresa. E ver que a conexão entre a gente continua a mesma, né? O tempo passa e a gente continua, vamos dizer assim, sintonizado, né? O que mostra aí que há uma frequência forte entre a gente. É verdade, é um campo. Enquanto a gente baixava, saía de uma conexão e voltava para outra, eu me lembrei essas coisas também, como a gente às vezes fala que a realidade apresenta contratempos para a gente tem que driblar e sair do outro lado, que não esperar, mas às vezes acontecem coisas positivas também, né? Eu me lembro a gente numa reunião de fim de ano do comitê do programa Gespública, e aí Luísa Trajano, Jorge Gerdau, pessoas da sociedade, Cristina Serra, né? Vários convidados. E aí alguém, na parte da tarde, acho que esses pesos pesados tinham saído, tinha ficado o grupo mais técnico, e a gente tinha tido naquele ano de 2009 um decreto do presidente que instituiu o Ano Nacional da Gestão Pública, né? E eu fiz um pedido assim, nós estamos em dezembro e vai acabar esse movimento pela gestão, a gente não pode prorrogar esse decreto para mais um ano da gestão, o ano que vem também ser? Aí ficou aquele burburinho, um olhou para o outro, a gente falou assim, porra, e se a gente criasse, não um ano, porque aí tem que vir decreto, presidente, mas a gente institui aqui no Ministério a Semana Nacional da Gestão Pública, sempre quando fizer aniversário do decreto. E essa, por incrível que pareça, quer dizer, foi um negócio meio improvisado, a semana pegou, e ela hoje, até hoje, ela continua de uma certa forma existindo, que ela virou depois Semana de Gestão e Inovação, e hoje a Semana da Inovação já teve 5 ou 6 edições. Não é a mesma coisa, mas não deixa de ser filho daquela ideia também que aparece assim, de repente, do imprevisto positivo, né, que acontece. Olha, Bruno, quando você conta isso pra gente, o que fica para mim é uma coisa interessante. A gente olhando retrospectivamente aquele período na Secretaria de Gestão, a gente avançou em várias frentes, com muitos projetos interessantes, e a gente já sabe de antemão que muita coisa vai ficar pelo caminho, porque tem sempre essa força entrópica que vai dissipar parte dessas energias, né? A entropia da realidade. Mas, no entanto, olhando com os olhos de hoje, eu até me surpreendo com a durabilidade de certas iniciativas. Iniciativa na parte normativa. Eu lembro que, durante muito tempo, foi discutida a questão das cartas de serviço no governo federal, e a coisa não decolava e tal, e nós, naquele Ano Nacional da Gestão Pública, tivemos uma janela de oportunidade para emplacar o chamado Decreto Cidadão, que fixou a obrigatoriedade dos órgãos, pelo menos órgãos e entidades federais, terem suas cartas de serviço. Isso avançou, todos fizeram, e depois isso caiu num certo marasmo, porque a pessoa produz o documento, pessoa que eu digo era o órgão, a entidade produz o documento, divulga, mas aquilo vira um produto em vez de virar processo, né? E acaba se perdendo. Mas posteriormente veio um novo decreto dando força, retomando e ampliando o alcance daquelas medidas de desburocratização, de avaliação da qualidade dos serviços, de satisfação do usuário e de cartas de serviço. E nós agora estamos entrando numa nova fase, que não se trata mais de ter um documento prevendo e definindo os serviços. Você já está entrando no serviço digitalizado, o que só é possível dados os avanços na tecnologia, surgimento de novos aplicativos e novas ferramentas administrativas. O que a gente percebe é que a administração, que antigamente era regida pela ideia da norma e da manualização, ela crescentemente está entrando na lógica da informática dos sistemas. Não é algo novo, propriamente dito, né? Sistemas de informática nós já temos há muitas décadas. Mas em termos de adaptação dos serviços públicos para um novo canal, em que eu posso ter aquele serviço prestado integralmente por meio virtual, nós, nesse sentido, demos grandes saltos. E hoje, a carta de serviço já é, de certa maneira, o portal que nos oferece as entradas para os diversos serviços.
Ou seja, deixou de ser uma carta, vamos dizer assim, morta dentro de uma estrutura documental para ser uma carta viva em termos de plataformas de acesso e de relacionamento. E essas coisas, Bruno, o que é mais interessante é que elas têm avançado, né? E a gente já pegou um bonde que já vinha, demos algum impulso quando nos coube fazê-lo, e depois teve quem continuasse tocando esse trabalho. E aí vão ocorrendo os saltos de qualidade. Tem um certo tipo de mudança da administração que a gente, olhando nas perspectivas de todos esses anos e das décadas, a gente pode chamar de pequenos movimentos nas placas tectônicas. Ou seja, são pequenos movimentos que se dão numa história de longa duração. Tudo demora muito, a gente olha isso numa perspectiva de década. Por outro lado, do ponto de vista do tempo histórico, né, são modificações que estão ocorrendo de modo relativamente rápido, né, e que mudam totalmente as nossas relações, no caso que nós estamos falando da administração pública, as nossas relações com o poder público. Mas veja, as empresas, a sociedade de uma forma geral, encontrou novas formas de relação. E nós estamos aí hoje com todas essas plataformas de serviço impensáveis no passado e que a gente se pergunta como é que a gente conseguiu sobreviver, né, sem elas, né? Não precisa nem dizer, o aparelho celular, a gente pergunta como é que a gente vivia no tempo que não tinha celular, né? Claro, tem uma geração que não consegue... sim, tem uma geração que não consegue nem imaginar o que era isso, claro, já nasceu conectada e com todas as habilidades que parecem inatas, né? Tudo aquilo que nos exige um certo esforço de aprendizado, para essa garotada, né? Às vezes eu estou lá, o meu sobrinho ali me ensinando como é que eu vou fazer para usar um determinado aplicativo, né? Porque parece que já nasceu ali com os dedinhos treinados para mexer com tudo isso. O que eu quero te dizer é que nós assistimos aí uma grande revolução nessas relações de sociabilidade, nas relações que envolvem prestação de serviços públicos, na relação de serviços privados, verdadeiras revoluções, e que agora ganham esse empuxo ainda mais forte em função desse contexto dramático que nós estamos vivendo, a pandemia, com toda essa desgraça que nós estamos aí assistindo, mas que essa pandemia nos obrigou a dar esse enorme salto de qualidade. E veja, que são inovações que não vão voltar para dentro da caixa, né? Não vão voltar, nós não vamos mais voltar ao tempo em que vivemos, não vamos voltar àquele passado pré-pandêmico. A nova realidade é uma realidade que já incorpora tudo isso que nós estamos vivendo nesses novos tempos, né? Em termos de uma relação mais intensa usando esses meios virtuais de contato. É verdade. Você falou disso, Marcelo, me lembrei de duas coisas aqui. Você disse daquele curso de gestão de processos que a gente fez ali meio... Era assim, eu tinha saído de uma experiência na Caixa muito intensa, de fazer uma revolução de método, de processo, não sei o quê. E quando cheguei lá no GES Público, você me convidou para ser o coordenador do programa, o diretor do programa, me pediram assim, você entende processo? Você pode fazer um treinamento aqui para umas 20 pessoas? Eu falei, não. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que não funciona. Treinar 20 pessoas não vai resolver. E outra, porque eu queria testar um outro negócio que eu estava falando lá, que em vez da gente ficar trabalhando só para grupos pequenos, e a gente nem tinha essa internet de hoje, tudo, né? A gente podia fazer umas videoaulas e botar isso no ar. E aí, passado alguns anos, eu fui ver, nós tínhamos 70 mil acessos, coisa que, para níveis de YouTube, é pouco, mas para quem estava pensando em fazer treinamento de 20 pessoas, chegar em 70 mil, 80 mil, era um negócio diferente mesmo, né? E a outra coisa que você disse, nós fomos conhecer a realidade das cartas de serviço, que estavam incipientes ainda no Brasil. A gente participou de uma delegação que teve em Madrid, né? Fomos à Espanha conhecer várias experiências da gestão, e eu achei muito interessante, porque era uma coisa muito teórica na minha cabeça na época. E a gente ficou num hotelzinho ali bacana, no centro de Madrid, que tinha um ingresso do Museu do Prado ou do Rainha Sofia, de graça, quando a gente fazia o check-in, se a gente tivesse tempo de ir lá. E eu lembro que teve uma janela que a gente teve entre uma reunião e outra, eu corri para o Rainha Sofia, entreguei o ingresso e aí a pessoa me deu assim a planta do museu e a carta de serviços. Aí eu falei, a carta de serviço então existe, não é só teórica. Ele falou, não foi fácil.
Há 5 anos atrás era só ideia, mas a gente foi vencendo as barreiras e tudo, e hoje todos aqui os empregados do museu e tudo da parte cultural aqui de Madrid usam a carta de serviços e já passou a ser algo realmente com as informações relevantes para o cliente e melhorou muito os nossos indicadores, a nossa relação. Então isso é bacana, também é o que você disse, às vezes a gente não está comendo as frutas da árvore que a gente plantou e está plantando também árvores para outros depois se alimentarem, né? Olha, você mencionou aí aquelas aulas de processo, aquelas videoaulas que você organizou, com aqueles parcos recursos que nós tínhamos ali, e eu também, alguns anos depois, navegando pela internet, eu dei de cara com alguma dessas aulas e me surpreendi com a quantidade de acessos. Ou seja, ficou aí, talvez, eu não sei se ainda está disponível ainda, se é possível encontrá-las, mas durante muito tempo esses vídeos estiveram aí disponíveis e tendo muitos acessos e a gente realmente surpreendia. Veja, 70 mil acessos pode parecer quase nada comparado aí a uma live de um cantor famoso, alguma celebridade. Mas quando a gente pensa que se tratavam de aulas sobre processos, modelagens de processos, sobre organização de gestão, ou seja, um tema razoavelmente espinhoso, um tema difícil, realmente eu acho que foi um sucesso estrondoso. E eu lembro que nós estivemos lá naquela ocasião, fizemos aquela visita de cooperação técnica na Espanha, e, de certa maneira, ali nós confirmamos que muito daquilo que a gente pretendia fazer e que, de certa maneira, demos alguns impulsos iniciais, teria chances de dar certo, porque já estava dando em outros países. Né? Você citou aí a questão da carta de serviço, mas a reorganização de serviços públicos com agências mais modernas e que nós conseguimos avançar muito em algumas áreas de governo, esse uso intensivo da tecnologia no atendimento, tudo isso houve grandes avanços. Eu, sinceramente, fico um pouco triste, Bruno, porque eu também tenho visto retrocessos. Viu? Eu que passei pela área de previdência social, e passei pela área de previdência social num momento muito traumático lá atrás, quando de repente você teve aprovado uma nova legislação depois da Constituição de 88 e que regulamentava a previdência no formato que estava na Constituição de 88, e aquilo criou uma verdadeira onda de demandas que batia em uma administração que não estava capacitada para processar aquele volume enorme de demandas que vinha, ainda mais que nós vimos de um processo de deterioração da administração durante os anos 80. Teve toda a crise fiscal, toda a desorganização do Estado, e depois ainda teve a era Collor, né, que foi uma outra onda de brutal desorganização. Reorganizar os serviços para dar conta daquele tsunami não foi fácil. Agora, depois de décadas de esforço, eu me lembro que ainda, quando nós estávamos ali por 2009, 2010, eu estive visitando a diretoria do INSS, e eles tinham um centro de comando e controle lá naquela diretoria, que seria impensável poucos anos atrás, em que você fazia o monitoramento de tudo que estava acontecendo, e em qualquer agência você conseguia ter acesso à realidade de qualquer agência espalhada pelo país, você sabia em tempo real como é que estava o atendimento ali. E eu tenho a impressão que se andou se perdendo alguma coisa, viu? Pelo que eu andei lendo nos jornais, houve aí um crescimento de benefícios represados, chegou a bater em 1.800.000 benefícios represados. Depois falaram que iam atuar no sentido de reduzir esse represamento, mas veio a pandemia, também não era um contexto que favorecesse, mas eu acho que também, infelizmente, em algumas áreas em que nós tínhamos visto todo um processo virtuoso de melhoria, muitas vezes se perdeu o pé. Então a gente tem que brigar para que esses processos virtuosos sejam retomados e saber que nada está conquistado para sempre. Todo processo de modernização, de melhoria, envolve um processo contínuo de monitoramento, o suor tem que ser permanente, o rufa-rufa é ali permanente. Nunca chega um momento em que você pode dizer, não, chegamos ao paraíso e podemos descansar. Porque se você chegar no momento em que você se comporte desse jeito, você vai estar na antessala da catástrofe de perder
tudo que se ganhou, né? O segredo da melhoria dos serviços é você estar sempre ali atuando no sentido de não perder o dinamismo e esse impulso de modernização e sofisticação, né? E eu acho que muitas vezes em algumas áreas a gente acaba tendo um deitar em berço esplêndido que traz esse tipo de prejuízo. É verdade, muito dos problemas também depois foram agravados por conta da pandemia e porque certos tipos de serviços e benefícios exigem ainda uma dimensão presencial, essas áreas de perícia e tal, mas eu acho que é importante que a gente, quando pense em modernização, informatização, democratização, capilarização dos serviços, que a gente tenha em vista o seguinte: olha, tem que ser processo de melhoria contínua, porque se não for, no dia que você parar, que você interromper essa continuidade no seu impulso, você vai retroceder. Então fica aí um alerta para que a gente venha a retomar boas práticas em outras áreas aí, em que a gente já esteve, talvez, numa posição com melhores resultados e que tenha que correr atrás para melhorar. Você tem razão. Eu lembro que você provocava a gente também brincando com aquela frase do antigo ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão, né? Que diz que a gente tem que ficar... Isso. A burocracia é igual a erva daninha, isso? A burocracia ele sempre chamava atenção, o combate, né, a luta pela desburocratização, pela simplificação, é uma luta permanente, né? Então ele tinha sido responsável por iniciativas de desburocratização lá no final dos anos 60, quando ele voltou ali pelo início, final dos 70, início dos 80, ele descobriu que tudo aquilo que tinha sido feito lá atrás tinha sido revertido, porque começa a se inventar novas exigências, novas demandas. Agora, algumas sementinhas importantes foram plantadas e eu acho que, de certa maneira, elas produzem seus resultados. Como, por exemplo, os avanços em termos de inversão de ônus da prova. Né? De certa maneira, na Previdência Social, antigamente, você tinha que provar tudo que você fez. E hoje você tem um banco de dados lá que, de certa maneira, permite que você levante o seu histórico funcional. E aí você não tem mais que provar aquilo que é estrutural na sua trajetória profissional. Você vai ter que correr atrás daquilo que eventualmente ficou de fora, né? Então, o ônus do beneficiário, do usuário de serviço, acaba sendo, vamos dizer assim, residual, né? De correr atrás disso. Esse banco de dados começou lá pelos anos 70, né? A partir do PIS/PASEP, e hoje você tem todo um cadastro nacional de informações sociais que subsidia e melhora esse tipo de serviço. E lá a gente estava já dizendo, olha, tem que ter interoperabilidade na ação da administração. Não é possível que a cada balcão em que o cidadão chegue na administração pública, ele tem que apresentar todos os documentos que ele apresentou num balcão ontem ou no balcão anteontem, né? Como usuário da administração, isso tem que estar já resolvido e essa informação já tem que estar disponível nos bancos, a gente não tem que onerar. Olha, tem muita coisa por fazer, mas eu avalio que muito também já foi feito. Não, você falou agora, Marcelo, me lembrei, aquele ano de 2009 foi um ano muito intenso. Esse decreto que a gente chamava, né, internamente de inversão do ônus da prova, depois ele saiu com um nome mais pomposo e tudo, mas foi um dos grandes marcos, eu acho, que ali da modernização recente da administração pública brasileira. Eu lembro que você tinha trabalhado também num artigo, se eu não me engano, né, que era aquela do mito da administração, do inchaço da administração pública, que também é aquele negócio, dependendo do olhar que você vê, esse negócio de Estado mínimo, Estado grande, a gente tem que ter o Estado do tamanho que a gente precisa, né? E algumas inverdades, algumas fake news são plantadas aí para tentar desmontar esse movimento. E tinha aquela questão também do decreto da administração pública, né? A nova organização da administração pública, tudo foi muito intenso, foi tudo mais ou menos naquele mesmo período, ali, 2009, 2008, 2009, né? Olha, o que eu gosto de te dizer, assim, gosto de ver e constatar, e, enfim, é muito satisfatório, é ver que várias sementezinhas foram plantadas e que teve quem viesse depois para tentar fazer com que isso ande. Isso. Hoje eu vejo um conjunto de iniciativas sendo feitas lá no Ministério da Economia, na área de gestão, que são iniciativas importantes no sentido de tentar aperfeiçoar mecanismos de gestão da administração. E que não pertence ao governo X, Y ou Z.
eles, vamos dizer assim, perpassam aquela coisa que eu estava lhe dizendo. São pequenas mudanças cumulativas, são pequenos movimentos nas placas tectônicas que perpassam diversos governos numa história de longa duração e que vão trazendo novas realidades, né? Eu me lembro quando foi criado o pregão eletrônico, a revolução que isso foi lá nos anos 90. Depois do pregão eletrônico virou a forma por excelência de aquisição de bens e serviços na administração. E hoje você já tem estrutura como uma central de compras que já hoje ela centraliza e faz compras do interesse da administração, diversos órgãos e entidades, no atacado, obtendo aí os ganhos de escala. Isso era um sonho lá atrás, mas virou uma realidade. E em cada área da administração que você olhar, você vai ver isso acontecendo. O advento do processo eletrônico, né, e desses sistemas eletrônicos de processamento de pedidos e tal, isso foi uma outra revolução dentro da administração. E olha, a lista é enorme. Vão acontecendo aos poucos, paulatinamente, mas olhando o que aconteceu, vamos dizer assim, no horizonte das últimas décadas, nós tivemos pequenas revoluções que têm que ter continuidade. Eu lembro quando começou lá atrás o sistema de convênios para tentar organizar repasses de recursos da União para os estados e municípios. Hoje você tem toda uma plataforma estruturada chamada Plataforma Mais Brasil, que é a neta do antigo Siscomb, né, e que tenta informatizar, conferir um pouco mais de inteligência a processos administrativos, simplificando burocracias, reduzindo aquela papelada que nós tínhamos no passado. Então, esses são ganhos que vieram para ficar e que tem que ser aperfeiçoados. Verdade, muitas vezes a gente também informatiza a burrice, a gente tem que saber disso. A gente pega processos que eram equivocados e, em vez de modernizá-los, apenas a gente os informatiza. Isso acontece? Acontece. Mas faz parte, na minha visão, desse processo de aprendizado. O bom é que assim, a gente faz isso, provavelmente a gente vê o erro acontecer mais rápido e maior e aí a gente pode voltar atrás, né? Também. O problema é que também, quando você informatiza, você fica um pouco prisioneiro da famosa ditadura do sistema. Quantas vezes, trabalhando com ministros, os ministros falavam, tem que mudar isso. Aí eu falava, ministro, sinto muito, mas o sistema não permite. Ou seja, toda e qualquer mudança, depois de devidamente informatizada, ela é resistente à mudança. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Né? Então você tem isso. Agora, o que eu acho que é importante, quando a gente discute administração pública, sabe, e eu acho que às vezes se perde muito hoje no debate contemporâneo, é que acaba se prevalecendo uma visão muito instrumental de administração e de modernização, baseada em ganhos de eficiência, que são importantes, evidente. Mas a gente corre o risco de perder de vista o elemento substantivo. A eficiência, o melhor uso dos recursos, tem que estar a serviço da melhora das condições gerais de vida da população, melhora da qualidade dos serviços e, de certa maneira, num país de desenvolvimento retardatário como o Brasil, a serviço do desenvolvimento do país, né? Se você descolar a agenda de gestão, a agenda instrumental de ganhar eficiência dessa agenda substantiva, esquecendo que o que importa é ter uma administração que funcione bem, mas para entregar resultados, para promover o desenvolvimento, para ajudar a enfrentar os desafios que a nossa sociedade ainda tem por superar, né, tantos problemas ainda, se a gente esquecer disso, a gente vai ficar muito limitado naquilo que tem que ser uma agenda de gestão. Então, é fundamental que qualquer agenda de gestão venha casado com projetos de desenvolvimento para o país, com um modelo futuro de sociedade que seja capaz de afirmar aqueles valores importantes de justiça social, de democracia, de transparência na administração. E a gente não pode perder isso de vista. A eficiência per si, ela não deve ser tomada como objetivo único, mas percebido como parte de um processo mais amplo, com objetivos mais generosos, vamos dizer assim. Eu
concordo totalmente, Marcelo. A eficiência per si, na Escandinávia, já seria um problema. Num país desigual como o Brasil, ela chega a ser cruel, né? A gente tem outras... Exatamente. E por que eu falo isso? Porque você tocou no ponto, né? O que nós temos que ter é um Estado ótimo, capaz de enfrentar, com o melhor uso possível dos recursos que nós temos, os desafios que são postos para que a gente possa avançar do ponto de vista civilizatório, né? E os nossos desafios são enormes. Nesse contexto atual da pandemia, muitos deles ficaram ainda mais evidentes, porque a pandemia teve impactos muito nocivos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Nós voltamos a ver realidades que pareciam superadas por causa desse contexto, e em alguns casos até agravadas, e a gente tem que ter em vista que a administração só faz sentido se for para melhorar a vida de todos, né? Senão, não adianta ser eficiente se eu não sou capaz de ter uma administração que cumpra esse papel fundamental, essa missão institucional que o Estado tem que ter. E aí é fundamental ter a visão de que tanto o mercado como o Estado, que são os grandes instrumentos de regulação social que surgiram com o advento da modernidade, ali pelo século XVIII, XIX, que eles não podem nunca ser tomados como ferramentas exclusivas, porque o mercado pode ser muito bom para resolver certos problemas, mas existem falhas de mercado e problemas que não podem ser resolvidos pelo mercado. Por outro lado, o Estado também não pode entrar em tudo, tem coisas que o Estado tem que entrar para resolver falhas de mercado, mas certos problemas podem ser melhor resolvidos pelo próprio mercado. O bom senso, no sentido de saber o que é o que, quando, onde, qual o melhor arranjo possível, eu diria que essa é a grande arte, para além da ciência da administração, a grande arte da administração de como encaminhar as questões. Uma vez eu fiz uma certa metáfora que causou um certo sucesso ou um certo impacto, porque as pessoas tenderam a concordar. A gente tem que pensar a administração como um carro que exige, dentro da lógica da resiliência e da flexibilidade, que se você vai dirigir um carro, uma hora você vai dobrar à esquerda, outra hora você vai dobrar à direita, uma hora você vai frear, uma hora você vai ter que dar marcha ré, uma hora você vai estacionar. Ninguém vai dirigir um carro só freando, só acelerando, só dobrando numa direção só. Essa versatilidade no encaminhamento das questões, percebendo que uma hora há restrições fiscais que exigem uma maior contenção, outra hora sabendo que tem um desafio social que tem que ser enfrentado e que aí exige que tomemos as medidas necessárias. Esse bom senso na articulação dos meios é fundamental para que a gente encontre um ponto ótimo em termos de qual é o estado desejado e como ele se relaciona com o mercado, mas sempre tendo em vista o interesse público, né, o interesse da coletividade numa ação que minimize as falhas de um e de outro, né? Eu acho que essa discussão é fundamental. A única coisa que não é admissível nessa questão aí dessa minha metáfora de dirigir um carro, em que não dá para se dirigir um carro de um jeito só acelerando, só freando, só virando uma direção e não noutra, é que a única coisa que não pode ser feita é botar fogo no carro. Isso. Né? Então esse é o alerta que a gente tem que deixar aí. Olha, não botem fogo no carro. Isso não pode ser feito. Né? Há uma grande versatilidade no uso aí desse carro chamado burocracia pública, administração pública. Só não podemos simplesmente destruí-la, implodi-la, porque vai fazer muita falta. Pode mudar o estofamento, pintar de outra cor, trocar, né? Mas não pode botar fogo no carro. Não pode botar, não pode destruir. Né? Eu acho que essa é a questão central. Perfeito, sensacional, Marcelo. A Verônica aqui falou assim, a visão inovadora é fundamental, senão a gente fica com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, vivo assim, é isso aí. Eu me lembrei aqui de outras 3 histórias, Marcelo. Uma vez, quando caiu a live, eu estava falando de uma que, uma vez, assim, quando a gente estava naquele ano fervilhando da gestão pública, eu ouvi um comentário dirigido a gente, acho que a minha, você, a nossa equipe lá, assim, e com muita admiração e um pouquinho de ironia, falou assim, vocês às vezes parecem fazer muito barulho,
para falar de resultados antes mesmo deles existirem, e por conta disso eles acabam existindo. Falei, mas às vezes é assim. A gente tem metade do muro e já fala que vai entregar o resto para ter um movimento para fazer as coisas acontecerem, né? Olha, gestão, você bem sabe, uma das dimensões fundamentais da gestão é a comunicação. Você tem que saber se comunicar com os diversos públicos, porque gerir é articular esforço. E como é que você vai articular? Se comunicando. Isso. Então, a comunicação é central. E se você tem ganhos, eu até uma vez brinquei numa palestra, eu falei, o comportamento tem que ser que nem o da galinha. A galinha põe um ovinho até pequeno, mas vai lá, cacareja, faz aquele barulho todo. A pata põe até um ovo maior, mas fica lá quietinha. Não, a gestão exige que a gente põe os ovos e cacareje, ou seja, que faça o barulho devido, porque é desses pequenos resultados, desses pequenos ovos, é a partir deles que você acumula forças, que você obtém as energias para fazer mais. E a comunicação é fundamental para a articulação de esforços. Tem um né? ali que está você motivá-los para eles virem também para o movimento. Né? Se você faz esse tipo de comunicação, você ganha o jogo. Sim, como fazer a motivação, como obter a motivação de equipes sem se comunicar com elas, sem botar um pouco de paixão, de entusiasmo, de envolvimento com as coisas. Por mais que, às vezes, a realidade circundante seja assim, alimente o nosso pessimismo, a gente tem aí conjunturas difíceis, mas tem que ser otimista, tem que encarar. Se você começar a se sentir derrotado, querido, você já perdeu a sua batalha. Perdeu antes de começar. Não pode. Aí tem que teimar e ir em frente. Claro, não dá para ser totalmente também, isso não significa que você vai ser realista e querer vender lote na lua, não é isso. Não é isso. Tendo uma visão realista das dificuldades, colocar um horizonte desejável, que é potencialmente factível, ainda que não seja fácil, ainda que se saiba que será um caminho sujeito a percalços. Eu acho que isso define bem a forma como se deve abordar a questão. E eu me lembrei de outra história que você contava, de outras duas. Eu lembro quando a gente estava lançando o ano da gestão pública, da carta de serviço, você virou para mim e brincou assim, agora seria a melhor hora para a gente sair, porque a partir daqui a gente vai ter só dificuldades. Até agora foi tudo maravilhoso, né? Que é um pouco disso. A gente sabe que vai ter sempre... E aí você usava da minha figura. Na época, o mundo todo estava muito empolgado com a eleição do Obama, a campanha de comunicação que ele tinha feito para ser eleito, e você fala, nós temos que ser igual o Obama Jones, que é uma mistura do Barack Obama com Indiana Jones. O Obama na questão da comunicação e o Indiana Jones, que é aquele cara que vai andando sem saber o próximo ponto, né? Ele vai atravessando num daqueles filmes a ponte e ele só vê o próximo passo, né? E se vai apagando a ponte atrás dele, ele tem que seguir em frente e não tem como voltar. Alguma coisa assim, não é, Marcelo? Olha, Bruno, eu acho engraçado que sua memória sobre tudo que aconteceu é muito melhor que a minha. E aí eu tomo susto ao lembrar dessas maluquices que eu falava, desses insights que eu soltava, e que, de certa maneira, tinham o seu conteúdo de verdade, né? A gente tratava de forma, vamos dizer assim, bem humorada dessas dificuldades. Porque, veja, vou lhe dizer, agenda de gestão é linda de se lançar. Todo mundo gosta de ir lá assinar o pacto pela gestão, de assinar o convênio do GES Pública, ou hoje do Transforma Gov, ou de qualquer que seja o programa, unir os esforços, né, em torno de uma agenda, mostrar que quer fazer, é a parte, vamos dizer assim, é uma parte boa, importante, mas é a parte mais fácil. Porque implementar uma agenda de gestão implica, de certa maneira, tirar as pessoas de uma zona de conforto que elas meio que se acomodaram. E toda vez que você vai mexer com certas zonas de conforto, isso vai trazer algum incômodo e já não vai ser tão agradável. Aí as resistências começam a surgir. Então, há uma dimensão de organização da agenda que é importante, mas o grande desafio depois é a implementação dessas agendas. E aí é um momento menos festivo do que o anterior, porque eventualmente mexe com zonas de conforto. Ainda que muitas vezes, e essa é uma experiência que eu tenho, você mexe com zonas de conforto temporariamente para obter um resultado que, no final das contas, gera mais conforto para todos. Isso. Né? Eu, na minha experiência recente, eu fui diretor executivo da Casa de Rui Barbosa, então nós tínhamos que mexer lá no espaço físico
nós tínhamos que reorganizar o fundo editorial ficava num prédio anexo à fundação, esse prédio teria que ser demolido para que fosse construído um anexo que já está em processo de construção, que vai abrigar o acervo da fundação, e essa necessidade exigia transferir o fundo editorial para o prédio principal e exigia, de certa maneira, uma racionalização do espaço, ou seja, tirava todo mundo da zona de conforto, porque ia exigir mudanças na forma como as pessoas estavam ali distribuídas naquele espaço delimitado da repartição. E, é claro, as resistências são enormes. Todo dia é uma crise, todo dia é um drama. Superadas essas dificuldades, depois de feito todos os ajustes, todos eram unânimes em reconhecer que o ambiente tinha ficado melhor para todos. Nós tínhamos ganhado uma sala de reunião ampla, que faltava, tínhamos colocado o fundo editorial, tínhamos reorganizado o espaço lá das salas dos bolsistas, que faziam lá o estágio de pesquisa na fundação. Enfim, depois de feito, todos eram unânimes em reconhecer que os incômodos enfrentados tinham permitido chegar a uma situação que gerou benefício para todos, né? Todos ganharam com aquilo. Mas até você fazer essa trajetória de superar essa passagem em que você vai gerar incômodo porque sai de uma zona de conforto e até chegar a essa nova realidade mais promissora, isso toma um tempo, o custo é sempre alto. E não é barato não, viu? Então tem que ter sangue frio, capacidade de gerenciar crises, ter uma paciência enorme para lidar com pessoas, esse é um grande desafio. Gerenciar, né? Aí eu estava falando aqui, envolve articulação, mas gerenciar envolve basicamente se relacionar com pessoas, né? Porque é através de pessoas que você vai alocar todo o resto, né? Ganhando corações e mentes. É isso mesmo. Ganhando corações e mentes. Que legal, Marcelo. Marcelo, eu já estou te agradecendo. Eu sei que a gente teve nossos probleminhas aqui de conexão, então a gente já estourou aqui o tempo. Eu tinha combinado de ficar com o Marcelo até as 8 horas, já são 8h20. Eu sei que você também já deve ter outras coisas para fazer, né? A gente já... Olha, para mim foi ótimo estar aqui com você, né? Realmente tem uma hora limite mesmo que a gente tem que encerrar. Talvez porque houve interrupção, a gente consiga agora burlar os limites do Instagram, né? Porque a gente estaria limitado ali a 1 hora. Eu vou aproveitar o finalzinho, você me desculpe, para fazer de novo a propaganda do meu livro. Inclusive, para a gente voltar para o seu livro, até brincando assim, eu me lembrei, a gente falou tanto de arranjos aqui na América do Sul, né, e outros arranjos também, de como é importante isso. Eu me lembrei de um dos grandes feitos que você fez, foi o único CLAD, né, o encontro anual do CLAD, do Centro Latino-Americano da Administração para o Desenvolvimento, feito no Brasil, foi na sua gestão lá em Salvador, acho que foi o melhor CLAD dos que eu participei, foi sensacional. Até quando a gente falou do seu livro, e aí a gente volta para o livro, se você quiser pegar um gancho do CLAD, alguém perguntou assim, esse negócio de Unasul que o Marcelo está falando não tem a ver com a Ursal do Cabo da Ciolo. Eu falei, não tem nada a ver. Vai lá na live que você vai saber o que é o CLAD, o que é a Unasul. Olha, é muito engraçado, porque se criou uma certa onda querendo atribuir à organização um certo viés ideológico. Isso foi usado para sabotar o processo, que não faz muito sentido. É como se eu dissesse, por exemplo, veja só, vamos pegar a Organização das Nações Unidas. Está na ONU, está todo mundo. A diversidade de regimes, de governos, de países com diversas lógicas, e todos têm que estar lá. Os governos mudam, os países têm as suas dinâmicas internas, e não obstante, você precisa ter um foro global onde os países vão negociar, se articular, buscar soluções para os problemas comuns. Quando você cria uma organização no espaço sul-americano, você está criando uma mini-ONU, vamos dizer assim, no espaço da América do Sul, que tem por objetivo articular os esforços dos diversos países no sentido de resolver problemas comuns. Ora, os países têm suas dinâmicas políticas internas, é o princípio geral de relações internacionais de autodeterminação dos povos. Então tem governos que os governos vão mudando, né? Nenhum país fica com a cara só. Tem governos uma hora mais à esquerda, uma hora mais reformistas, uma hora mais liberais, uma hora conservadores. E aí muitas vezes eu vi falando, a Unasul é uma organização bolivariana,
que é uma bobagem sem tamanho, e até é bom que eu tenha essa oportunidade de falar isso. Na Unasul, você até tinha os países que a gente poderia chamar com governos que se proclamavam como bolivarianos. Mas os países que tinham governos conservadores também estavam lá na Unasul. E esses países passaram por governos com diversos formatos. Você abrir mão de um foro internacional de articulação em função das mudanças naturais que acontecem na política de cada país, seria como acabar com a ONU, acabar com a OEA, onde todos esses estados também estão presentes, em função das eleições que ocorressem num país e a uma hora assumisse o governo X ou Y. Ou seja, a existência de um foro multilateral de articulação, essa existência é uma necessidade que transcende as peculiaridades conjunturais da política de cada país. Porque a política dinâmica, os governos vão passar, mas os países vão continuar ali, vão continuar sendo vizinhos, vão continuar na mesma região, de um país vai mudar de região, não vai haver aquela jangada de pedra a que Saramago se referia, né, que Portugal sai da Europa e se lança no Atlântico. Nós não vamos nos separar do resto do continente e nos lançar no Atlântico Sul, né? Nenhum país. Os países vão continuar vizinhos, essa é a nossa circunstância regional. Nós temos um conjunto de problemas comuns, que agora com a pandemia, de certa maneira, ganham relevo. Problemas ambientais, tem um patrimônio comum que é a Amazônia, se não é de todos os países, é de boa parte dos países que integram a América do Sul. Tem todos os problemas econômicos de desenvolvimento, que são problemas comuns. Temos todo um conjunto de problemas sociais. E agora, na pandemia, né, muito provavelmente, se esses países estivessem articulados para enfrentar, articular suas políticas de saúde, como, aliás, vinha sendo feito em termos de criar umas unidades, né? Você tinha um Instituto de Saúde Sul-Americano que foi criado e que agora eu nem sei como é que ficou com esse fim da entidade, com essa perda de dinamismo da entidade. O Brasil não faz mais parte da Unasul e sem o Brasil ela perde boa parte de sua musculatura e outros países saíram, praticamente não sobrou ninguém. Mas o tratado constitutivo está aí, ele foi denunciado e nada impede que no momento futuro a gente caia na real de que a gente precisa desse foro de articulação, independentemente das idiosincrasias da política nacional, assim como nós precisamos de outros foros internacionais de articulação entre os países. Eu tenho um segundo livro já no forno, que trata especificamente disso e que eu tento situar todo o processo de integração da América do Sul com toda uma tradição brasileira de relação com a sua vizinhança, né? E digo que esse processo de integração, ele, de certa maneira, já foi percebido em outras épocas e ainda é percebido por vários setores como um processo fundamental para o próprio desenvolvimento do país no mundo, né? Como um processo pelo qual a gente, coletivamente, ganha forças, ganha energia para ter uma presença mais forte, mais assertiva no cenário internacional. E voltando aqui um pouco, talvez eu não tenha frisado, havia tanto, quando foi criada a Unasul, havia tanto governos com o perfil que a gente chama aí de bolivariano, como é o governo da Venezuela, o governo da Bolívia, na época, como governos conservadores, como era o governo do Peru e da Colômbia. E, de certa maneira, naquele momento, Brasil, Uruguai, Chile, mesmo Argentina, funcionavam como polos moderadores e mediadores dentro dessa diversidade de perspectivas governamentais. E, não obstante essa diversidade, foi possível avançar muito no processo de integração, né? Eu diria, inclusive, que o processo de integração ele foi meio que sabotado por potências externas à região, exatamente porque significavam um ganho de força, uma acumulação de forças da região para poder negociar nos grandes foros internacionais diante das superpotências e diante de outras regiões. Então, veja, é o temor de quem é forte de que os fracos se unam para ganhar mais força e tentar negociar de igual para igual. Todo império vive
de dividir para reinar. Então, todo discurso que venha no sentido de nos dividir, já que nós temos esses desafios comuns, na verdade, jogam contra os nossos objetivos estratégicos maiores, que é superar todas as sequelas do subdesenvolvimento em todas as dimensões e tentar construir aí um futuro melhor. E como isso dialoga com tudo isso que nós estamos falando de gestão? Na verdade, se trata de pensar em instâncias de governança e de gestão na esfera regional, pela qual você cria uma forma de gestão compartilhada desse grande território quase insular que é a América do Sul. E com isso, você pode superar um conjunto de desconfianças e dificuldades que vão existir se cada um for para o seu lado. Sem falar que o Brasil tem aí milhares de quilômetros de fronteira seca com 10 países da América do Sul, só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Se nós não tivermos um quadro de cooperação, o desafio de gestão de fronteiras será sempre um desafio muito maior e muito mais custoso para a gente. Eu estou citando só um exemplo, viu? Sim. Que é esse específico, para não falar nas oportunidades da integração comercial, da integração em termos de políticas sociais e ambientais, da integração comercial, da gente explorar as sinergias das diversas economias regionais, de modo que eu digo o seguinte, toda essa onda de ursal, de bolivarianismo e tal, na verdade me parece aí só uma contra-propaganda que nos tira do eixo de algo que inspirou adequadamente a política externa brasileira, independentemente de governos. É bom chamar a atenção que a primeira iniciativa de reunir os presidentes da América do Sul e lançar uma agenda comum de cooperação foi lançada ainda com Fernando Henrique lá no ano 2000. Né? Depois houve um salto de qualidade na gestão do Lula com o Celso Amorim, que foi dizer, olha, não basta a gente ter essas reuniões temporárias e eventuais para discutir os assuntos. Temos que criar uma institucionalidade que possa pôr a mão na massa no sentido de articular no dia a dia a implementação de políticas comuns para enfrentar desafios comuns. De certa maneira, nós aí perdemos a Unasul, né, porque ela foi um pouco desmantelada, surgiu aí uma iniciativa até proposta pelo Chile, do ProSul, mas que é uma iniciativa que acaba tendo um corte ideológico, não abarca todo mundo, e volta ao modelo que tinha sido superado, ao modelo dos encontros ocasionais e eventuais, em que você perde essa dimensão institucional que assegurava um salto na governança e na gestão desse espaço regional de modo integrado. Veja, quanto nós não poderíamos fazer em conjunto para melhor enfrentar os desafios dessa pandemia. O Brasil tem toda uma capacidade na área de ciência e tecnologia, a Argentina também, então nós poderíamos estar aqui produzindo vacinas para toda a América do Sul. Infelizmente, nós estamos num momento em que nem dentro da Federação Brasileira nós estamos conseguindo botar a União, Estados e municípios para falarem a mesma língua, né? O que é realmente terrível, que haja tanto conflito interinstitucional entre os níveis de governo, no momento em que nós tínhamos que ter uma agenda compartilhada, racional, de enfrentamento da pandemia e de seus problemas. Mas eu diria que é um desafio nacional presente, de superar aquilo que nós, como federação, deveríamos estar fazendo, ter uma agenda cooperativa de enfrentamento dos problemas, e eu diria que seria inevitável também, para melhor enfrentar o problema, ter uma agenda cooperativa no nível regional. Agora, respeitando as realidades e dinâmicas de cada país em relação à sua política interna. Cada um vai andar no seu compasso, porque é uma expressão daquele princípio básico de relação internacional, que é da autodeterminação das nações. E veja, todos os países têm as suas trajetórias, ora numa direção, ora noutra. Então há uma visão aí, há uma visão de Estado que tem que prevalecer para além dos governos de conjuntura. Então eu agradeço muito que tenha sido colocada essa questão, porque é importante desarmar esse mimimi ideológico que não faz sentido. Seria como se eu acabasse com a ONU, com a OEA, ou com tantas outras instituições internacionais que agregam os países para que eles possam, em conjunto, enfrentar melhor problemas comuns.
Então, esse desafio na América do Sul continua posto. Eu acho que é inevitável que mais cedo ou mais tarde um esquema, se não idêntico, mas similar ao da Unasul, vai ter que voltar, porque nós temos problemas aí a serem enfrentados e teremos que enfrentar de maneira articulada como parceiros. Perfeito, Marcelo. E para isso, então, o seu livro, você estava com ele na mão, até tirou, eu te cortei, né, Marcelo? Não. O que o livro quer fazer, de certa maneira, é relatar tudo o que foi feito, os avanços que ocorreram, mesmo com todas as dificuldades de coordenação. O Brasil tinha um papel fundamental e, às vezes, se atrapalhava, porque tem os problemas de coordenação administrativa inevitáveis. Você sabe, né? É uma grande lição que tem que ficar para qualquer gestor. A maior dificuldade nunca está no déficit de recursos humanos, o déficit de recursos financeiros, a maior dificuldade é o déficit de coordenação, é botar, evitar que as pessoas batam cabeças e colocá-las para trabalhar de modo articulado na direção certa. Então, eu diria que mesmo com todos os problemas de coordenação, foi feito muita coisa, e o Brasil só tinha a ganhar com esses avanços. Os eventuais ônus eram compensados de longe por esses ganhos, não só em termos de melhorar a articulação entre os países na implementação de suas políticas internas, mas para ganhar voz externamente, ganhar poder de negociação em outros foros. E veja, houve todo um esforço de articulação da chamada diplomacia sul-sul, né? Em que você buscava aproximação com países da África, não só dentro da lógica de buscar novos mercados, integração econômica, dinamismo econômico, mas também cooperação em outros níveis, em outras áreas de políticas setoriais. O mesmo foi feito em termos de articulação com os países árabes, e ainda em 2014, quando já havia ali sinais de crise no processo de integração, o Brasil sediou uma conferência em Brasília, em que juntou os países da Unasul com os países dos BRICS. E num contexto que você estava pensando em novas instituições globais para financiar o desenvolvimento, para dar apoio aos países diante de eventuais crises econômicas, enfim, você estava dando saltos de qualidade no sentido de reforçar multilateralismo, de ampliar os seus diálogos com o conjunto dos países do mundo e explorar de modo mais adequado as oportunidades que estão aí. Veja, a realidade da política internacional é uma realidade realista, onde nós temos países com diversos níveis de poder, num ambiente em que há conflito e há cooperação. Então nós temos que maximizar as alternativas, os mecanismos de cooperação, tentar minimizar os de conflito, e claro, quando o conflito for inevitável, tentar levar para as mesas de negociação, tentando sempre, da melhor forma, conseguir bons resultados para o país e, de quebra, para a região. Eu acho que essas são questões importantes, o livro aborda, o livro é amplo, ele faz assim, um longo inventário de toda essa história da integração da América do Sul, tem uma parte histórica, uma parte de contextualização, enfrenta todos os desafios da nossa inserção nesse mundo globalizado que está aí, e trata também dos problemas internos do Brasil de dar suporte a um processo dessa magnitude. Porque o Brasil, pelo seu tamanho, é um pouco o pau da barraca de um processo dessa natureza. Não dá para pensar na integração da América do Sul sem a presença do Brasil, até porque, territorialmente, ele é um país que, como vai usar um termo geopolítico, multivetor. Ele se articula com a região da Bacia Amazônica, ele se articula com a região da Bacia do Prata, ele se articula com a região central ali da Bolívia e dos Andes, de modo que é um país em que o desafio da própria integração territorial brasileira se casa com o desafio da integração regional da América do Sul. Então, essa agenda está posta. Na verdade, é a continuação da velha marcha para o oeste. Eu até brinco lá na parte do texto. Ainda são aí, aquele caminho do Brasil na direção da cooperação rumo ao oeste, ao avanço para o oeste. Lá atrás, os portugueses estavam brigando com Tordesilhas. Só que agora não é mais numa lógica do belicismo entre o mundo hispânico e o mundo luso, como foi no passado, né? Mas é dentro de uma lógica de cooperação. Então, é uma marcha para o oeste
benigna, porque feita através de mecanismos de cooperação, de sinergia, busca de sinergias no enfrentamento desses problemas comuns. Essa agenda vai voltar mais cedo ou mais tarde, porque é inevitável. Não existe globalização sem regionalização. Nós estamos vendo isso hoje no leste da Ásia, estamos vendo na Europa, a gente vê na América do Norte. Claro, uma hora com maior conteúdo político, uma hora com maior conteúdo econômico, mas é inevitável que a globalização passe pelo reforço dos mecanismos de regionalização. Mas eu acho que nós já estouramos nosso tempo, né, Bruno? Eu fiz aí a minha última propaganda, o livro já está disponível nas principais plataformas virtuais e já deve estar fisicamente também nas principais livrarias do país. Eu, quando baixar aqui essa nossa live, Marcelo, vou deixar com todos os nossos percalços, mas eu vou montar o nosso Frankenstein aqui no IGTV, no YouTube também, e aí já deixo lá os links das plataformas, das principais, você me passa depois, né? Está nas livrarias, está nas plataformas digitais, a gente já deixa alguns links ali para o pessoal que quiser adquirir, com certeza vai ter muita gente interessada. Eu vejo aqui algumas pessoas que estavam participando bastante, a Verônica Viegas, o Diogo Caparelli, o Ciro Avelino, meu amigo Ciro Avelino, Luciana Campos, Cláudio Viana, Rodrigo Viana, a Cláudia Quezado botou assim, podia ter continuação dessa live, muito bom ouvir o Marcelo, quanta bagagem e experiência. E aí a Verônica deu um repique aqui em cima e falou assim, ele é espetacular, também concordo que precisamos mais, e eu concordo com todos eles, Marcelo. Muito obrigado por você ter dado essa moral aqui pra gente, esse papo foi ótimo. As dificuldades acabaram até melhorando, porque a gente estourou o tempo, deu para a gente aprofundar um pouquinho mais as nossas ideias. E vamos fazer outra, sim. Que bom estar em contato contigo. Nem parece que passamos tanto tempo sem nos ver. Duas coisas. Primeiro, que os amigos, conhecidos e parentes são sempre muito generosos, né? Embora a gente goste dessa massagem de ego. E o segundo é o seguinte, conseguimos transformar o limão dos problemas de conexão num programa que, de certa maneira, foi dividido em duas partes, maior, e a gente conseguiu explorar melhor vários dos assuntos que você tinha proposto. Aliás, eu achava que seria impossível tratar de tudo. Conseguimos. Extrapolamos um pouquinho o tempo, mas pelo interesse de quem está participando, eu fico muito feliz de saber que isso aqui foi um sucesso. Considero isso aqui um dos primeiros. Isso aqui é uma live de pré-lançamento do livro. Em breve vai ter uma live oficial de lançamento do livro. Por hora não tem como fazer o lançamento físico por conta desse problema da pandemia, né? Então é complicado. Então nós vamos ter uma live oficial de lançamento, mas fico muito satisfeito que a primeira live de pré-lançamento tenha sido feita aqui no talk show do Bruno Palvarini, né? Veio aí substituir o Jô Soares num formato mais esguio, esbelto. É uma honra, Marcelo. Eu agradeço. Muita satisfação estar com você, viu, Bruno? Satisfação foi minha, Marcelo. Todo sucesso no livro. E obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente, pedindo desculpas aí pelos nossos erros, mas isso daí faz parte desse momento que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que vamos ter outros papos desses com o Marcelo e com outras pessoas. Obrigado a vocês todos e até a próxima, então. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.